Meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, nós meditamos, fizemos o nosso devocional, as orações mais poderosas ou as maiores orações da Bíblia, e na semana passada nos tocou o capítulo 4 e também o capítulo 5, e essa semana estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui no livro de Apocalipse aprendendo a orar com a igreja que já está na glória, ok? Essa igreja são os nossos irmãos em Cristo, a igreja que já está na glória. Eles estão felizes, não pecam mais, veem o Senhor, adoram ao Senhor dia e noite, sem cessar, como nós vimos no capítulo 4, e aí no capítulo 5, tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, são o centro do livro de Apocalipse. Mostra o Senhor da glória sentado no trono e todo joelho dobrado diante dele adorando. É assim que vai acabar tudo. O fim é assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é o fim de tudo, como Paulo vai dizer, quando todos os inimigos tiverem sido postos debaixo dos pés de Jesus, e o último inimigo a ser vencida é a morte, será vencida finalmente em nossas vidas. Cristo já venceu na ressurreição, mas em nossas vidas será completa na ressurreição, quando Cristo ressuscitar você no poder do Espírito. E aí nós vamos ver no capítulo 5, um capítulo maravilhoso, falando aí dessa oração, que também é uma adoração simultaneamente. Eu vou ler um capítulo com você, acho que vai ficar mais rico para você entender a oração. Diz assim, capítulo 5: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Aqui nessa primeira imagem, aí está o Pai Celestial, na mão direita dele está um livro. Esse livro é o livro de toda a história da humanidade. Sua vida está escrita lá. A vida de cada pessoa que nasceu está escrito lá. A vida de todo ser humano, pequenos e grandes, homens e mulheres, pobres ou ricos, de todas as nações, de todas as etnias. Não importa se essa pessoa nasceu lá no meio da floresta, nunca viu, teve contato com ninguém, povos que sumiram, que a gente não tem nem ideia de que existiram um dia, todos estão lá. Mas também cada ação de cada anjo, de todos os seres celestiais, tudo está escrito neste livro. Toda a história, desde a criação até a consumação, tudo está escrito nesse livro. E esse livro está no poder de alguém, está no poder daquele que está sentado no trono. O dono da história é Deus. O dono da história, aquele que tem um poder sobre a história, é Deus. Ele é o Senhor, o Criador, como nós vimos aí no último versículo do capítulo 4, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Pronto, dele é tudo que existe, e pela vontade dele tudo está ordenado. Ele é o Senhor, ele é Deus, ok? Deus não é um boneco que você move, ok? Por isso que as pessoas gostam da idolatria, porque eles pegam a estátua dele, jogam para a parede, vêm, botam a cabeça para baixo, jogam um pano em cima, enfim, eles querem manipular a Deus, mas Deus não é domesticado. Deus não é domesticável. Você não pode domesticar Deus, você não pode dar ordens para Deus, ok? Ele é Deus e você é um monte de pozinho de terra que Ele levantou. Então essa é a nossa condição. Ele é o Senhor e não há outro, ok? Então ele vem e segue o texto: vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem
olhar para ele. Então, um dos anciãos, que aí lembra, os 24 anciãos, são a representação de toda a igreja, ok? A igreja, todos aqueles que serviram a Deus no Antigo, no Novo Testamento, ok? Todos os que morreram em fé e viveram em fé em Cristo Jesus, ok? Um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, aqui nós temos o dono da história, ele está entregando o livro ao Cordeiro, aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aqui se arremete à promessa lá de trás, quando Deus prometeu para Davi, para o rei Davi, que da descendência dele viria o Messias. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Por isso que Jesus tem essa expressão dada a ele. O leão de Judá, que é o símbolo da tribo de Judá, era o leão. Então, e Jacó vai chamar exatamente Judá ser um leãozinho deitado. Então, a ideia aqui é exatamente essa: Jesus é o leão, mas também ele é o cordeiro no texto. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu na cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o império das trevas, ele venceu tudo ele venceu, e tem o direito aí de quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono, veja, ele está reinando, e dos 4 seres viventes, dos serafins, e entre os 24, entre os anciãos, em pé um cordeiro que parecia ter sido morto. Isso aí, ele tem sangue sobre ele, está vendo? Então, ao mesmo tempo que ele é um leão, ele é o cordeiro. Ele tinha 7 chifres, isso é, ele tem todo o poder. O chifre é sempre usado como uma expressão de autoridade, de poder, de comando. Essa é uma ideia muito do Antigo Testamento, que o Novo Testamento também absorveu. Os animais poderosos, os dominantes, né? Aqueles que dominavam o rebanho, eles tinham chifres mais fortes, mais poderosos, também maiores. Então a ideia de 7 chifres, diz que ele tem todo o poder, toda a sabedoria, ok? Um cordeiro não tem chifre, mas é só uma figura de linguagem. O livro que está usando essas imagens para você entender. E aí também o texto vai dizer que ele tem 7 chifres, e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo. Por que 7? Porque está vendo? 7 chifres, todo o poder. Aqui 7 Espíritos, a ideia é do Espírito Santo. E esse Espírito de Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele está em todo lugar, ele vê tudo. O Cordeiro, o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece tudo, ele sabe exatamente tudo, dos sentimentos, pensamentos e intenções do seu coração, assim de todas as pessoas e de tudo que acontece. Não há nada oculto, disse Jesus, que não seja revelado. Nada que está oculto deixará de ser revelado. Então, tudo um dia será posto à luz diante daquele que temos que prestar contas, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Então ninguém se esconde dele, ninguém pode se esconder, ninguém pode ocultar um único sentimento do seu coração dele, nem pensamento, nem motivação, nem ato algum. Tudo está diante do Senhor da glória. Ok? Tudo está diante dele. Ele é o Senhor da glória. O Cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico
os serafins se prostram, os 4 seres viventes, mas também a igreja inteira se prostra diante dele, os 24 anciãos se prostram. E é interessante que a igreja tem harpas. Eu não sei se você sabe tocar, mas quando você chegar na glória você vai ter que tocar. Vai ser assim, tipo um negócio bem instantâneo, né? Vai ter que aprender assim, né? Em adoração profunda. A ideia aqui não é que você vai tocar um instrumento, né? É que é a adoração. Mas é também interessante que a própria igreja que está na glória é que está com as orações daqueles que estão na terra. Reparou? Viu não? Olha lá o texto. Versículo 8. É a própria igreja que tem as harpas, cada um deles tem uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ok? Então, as nossas orações são levadas a Deus pela igreja que está em glória. Que interessante isso, irmão. Tem umas coisas no livro de Apocalipse que deixa a gente meio assim, com a cabeça, né, em pensamento. Claro, você não tem que orar nenhum irmão que partiu para a glória, nunca, você nunca faz isso, porque isso não é bíblico, ok? Mas é interessante que a igreja que está na glória, ela também está em oração, ela também está em adoração. Veja, a gente não para de orar, a gente não para de adorar a Deus, a gente não para de glorificar o Senhor e de buscar o nosso Senhor. As nossas orações estão subindo diante de Deus, cada oração. Como é importante orar, como é importante orar, como nós precisamos debruçar os nossos corações na oração e também na adoração. Por quê? Olha o cântico que eles estão cantando. E aqui, veja, o cântico é resultado de quem o Senhor é. A adoração é o resultado de quem Cristo é. Por isso que a gente precisa sempre questionar os cânticos que a gente está cantando. Se eles são bíblicos, se eles estão realmente adorando a Deus, se há de fato uma adoração que corresponde a quem o Senhor é e que seja bíblica, que esteja de acordo com a revelação da palavra de Deus. Porque a gente pode cantar muita coisa que não tem o mínimo sentido, ok? Então a oração, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser condizente, ela precisa estar alinhavada com o conhecimento de Deus. E eles dizem: digno és de pegar o livro, isso é, tu és o dono da história. Jesus é o dono, o Senhor da história, Ele que vai quebrar os selos, e o livro então vai ser aberto. Cada um dos selos vai estar aí no capítulo 6 e 7, ok? Quem está quebrando os selos e revelando o que está dentro do livro é Jesus. Ele é o dono da história. Ninguém sabe o que vai acontecer o ano que vem, ou amanhã, ou daqui a pouco. As nações mudam, tudo muda, mas quem tem o controle disso é o Senhor Jesus. Não é o diabo, não é o Trump, não é o Lula, o Bolsonaro, não é ninguém, não tem ninguém que controla nada disso, é Jesus. É Ele que está no controle de todas as coisas. Não são as nações, não é a Rússia, ou seja lá quem for. Quem reina é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ok? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É interessante como ele conecta toda a ideia da história do livro, do poder sobre a história da humanidade, com a redenção do povo de Deus, com a morte dele. O centro da história é a cruz. O centro de tudo na história é a cruz de Cristo. É o derramamento do sangue de Jesus para comprar a sua igreja. Para comprar a sua igreja. Esse é o motivo da história. Esse é o centro da história. Cristo é o centro da história. Ele tem toda a história em suas mãos. A sua morte e ressurreição são o centro de toda a história. E o motivo desse derramamento de sangue, da morte e ressurreição dele, é a glória do Pai
e a salvação daqueles que são seu povo. Então essa é a razão de toda a história, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. É interessante aqui também que a canção adora a Deus pela sua missão, e as nossas orações devem estar carregadas de adoração, mas a nossa oração também deve estar carregada da missão, da salvação de pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, por quem Jesus morreu. A oração da igreja precisa estar em direção à missão, à pregação do Evangelho, ao envio de missionários, à salvação de pessoas, não apenas da minha família. A gente ora pela nossa família, nós os amamos e devemos orar por eles, mas não só por eles. Se você está orando só pela sua família, você está muito errado. Você não pode orar só pela sua família. Você tem que orar pela sua família, sim, mas você também tem que orar por missões. Você tem que orar pelos missionários, você tem que orar para a chegada do Evangelho em outras nações, você tem que orar pela tradução da Bíblia em outros idiomas. Nós precisamos orar pelas nações que ainda não têm o Salvador e de pregar o Evangelho a toda criatura. Orar para dizer: Deus, faz-me um instrumento da tua graça. Nós precisamos, meus irmãos, orar para que todas as tribos e línguas e povos e nações ouçam o Evangelho. Nós não podemos reduzir a nossa nação, o meu, eu, sempre eu, e somente o meu, minha família, e a gente não passa disso. Não, a sua oração tem que atravessar muito para além disso. As nossas orações não podem se limitar apenas a nós mesmos. A oração da igreja que está na glória é por aqueles que ainda não foram alcançados, por aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Então nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pela nossa comunidade, nós temos que orar pelos nossos irmãos em Cristo, para que esta igreja seja uma bênção, para que ela cresça, para que ela avance, para que Deus derrame avivamento, para que mais pessoas venham para Cristo por meio desta igreja, mas também para que nesta igreja nasçam missionários e pastores e pessoas que vão pregar o Evangelho em outras nações, orar a Deus e enviar missionários, orar pelos missionários que já temos, orar pelas igrejas que estão também em outros países, orar pela igreja brasileira que está numa decadência terrível em grande parte, não toda ela, mas em grande parte. Orar, meus irmãos, orar pelo avanço, pelo progresso do Evangelho. A minha pergunta é: você está fazendo isso? Você está orando pelo avanço e progresso do Evangelho? Isso é muito importante, As nossas orações devem estar nessa direção. E para o nosso Deus os constituístes reino, reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ok? Então, veja aí, essas pessoas que foram salvas por Cristo Jesus reinarão. Por isso que você tem 24 tronos, 24 anciãos com coroas, e eles estão reinando. E o texto sagrado diz: e eles são reis e sacerdotes. Essa é a nossa missão. Reinamos com Cristo através do serviço, como o nosso Senhor Jesus serviu, reinando enquanto reinava, servia, e assim foi em todo o seu processo na terra, em toda a sua vida na terra, mas também como sacerdotes, levando as pessoas a Deus, revelando esse Deus glorioso e maravilhoso às pessoas, a cruz de Cristo aos pecadores. Esse é o trabalho do sacerdote: pregar a palavra de Deus, fazer conhecido esse Deus maravilhoso que entregou sua vida naquela cruz. E eles reinarão
sobre a terra. Vi e ouvi uma voz. Veja, existem três booms de adoração aqui no texto. O primeiro é esse: quem está adorando? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. São aqueles que estão mais próximos do trono de Deus, ok? Estão mais perto de Cristo Jesus. Esse é o lugar da igreja. E aqui vem um outro boom de adoração. Um outro grupo vai se unir à adoração, à oração aqui. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Então veja, aqueles que imediatamente, quando o Senhor Jesus toma o livro das mãos do Pai, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram e adoram. Imediatamente essa onda de adoração e oração já toma todos os anjos que estão ao redor do trono, um mar de anjos. Você vai olhar assim para o horizonte, assim vai ver fim. Eles são dos milhões e milhões e milhares de milhares, aos bilhões, trilhões de anjos tomando o universo. Imagina a voz desses seres adorando a Deus. Deve ser um negócio assim extraordinário, irmãos. E eles adoram dizendo o quê? Novamente, digno é o Cordeiro. Assim começou a oração da igreja: digno és de pegar o livro. E agora os anjos estão dizendo também: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Meus irmãos, é lindo essa expressão, porque ela vai contra aquilo que a gente ouve muito nos cânticos de hoje em dia. Eu te dou glória, eu te dou, como se a gente tivesse alguma coisa para dar. Que glória nós temos para dar? Que poder nós temos para dar? Não temos nada. O que eles estão aqui é admitindo que o Cordeiro a ele pertence. Digno és o Cordeiro que foi morto, e de receber a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o reinado eterno dele. Ele recebe, e ele recebe do Pai. Como Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós não damos nada, nós reconhecemos. Até, como Davi disse, até o ouro e a prata que a gente tem, ele devolve, porque tudo é dele. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Então a gente, das tuas mãos recebemos e das tuas mãos te entregamos. Então, essa ideia de que nós damos isso a Deus, nós damos honra, nós damos glória a Ele, isso é uma coisa, irmãos, que não tem nenhum sentido bíblico. Não. Nós reconhecemos. Irmão, se eu e você não existíssemos, se toda a criação, todo o universo não existisse, dele é a glória para sempre. Isso não muda. Os céus podem cair. Pode ter a terceira guerra mundial. Ele continua sentado no trono da glória reinando. Nada que aconteça aqui, nada do que aconteça aqui, muda a realidade de quem Deus é e o seu poder. Nada, não há nada que todo o inferno, que o diabo, que o pecado possam se unir com toda a humanidade contra Deus. Nada muda absolutamente coisa alguma. Ele reina. O trono dele é eterno, é inamovível. Como disse o autor de Hebreus, o reino dele é inabalável. O reino dele é inabalável. Então nada do que acontece sobre essa terra, ou nos céus, visível e invisível, nada muda a glória, o poder, a majestade, que é dele, antes de qualquer coisa existir. Quando nada existia, lá estava ele com toda a majestade,
glória, sabedoria, força, riqueza, poder, honra e louvor. E louvor. É por falta dessa visão, de uma visão clara de quem o Senhor é, que as nossas orações se tornam pobres e a nossa adoração também. Por isso que se fazem cânticos tão empobrecidos nos nossos dias. Por isso que as orações hoje são tão pobres. Eu estava vendo no site de uma editora, irmão, eu fiquei assim, entristecido. Eu estava procurando livros sobre oração. Meu Deus! Quando os avós oram, quando as mães oram, quando os pais oram, quando a criança ora, do que é que você está falando? E uma editora seríssima, de cunho reformado aqui no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, cadê os livros de oração mesmo? Eu estou lendo um livro sobre oração, irmão. Ele foi escrito em 1916. Meu Deus, que livro é aquele? Irmão, você tem que ler um livro, você lê um parágrafo, você volta 10 vezes naquele parágrafo. Meu Deus, o que esse irmão está dizendo aqui? Jesus Cristo, que coisa extraordinária. Nem português esse livro tem, ele está em inglês. Meu Deus do céu, que livro extraordinário. Para você absorver aquele livro, você tem que ler, da profundidade que aquele irmão amado chegou. E você fala, meu Deus. E aí a gente vê hoje o povo, uma água com açúcar, uma coisa, umas orações assim, você fala, meu Deus, umas músicas. Olha o nosso texto, que coisa linda, irmão. Como a gente precisa de um avivamento. E um avivamento vai abrir os nossos olhos para quê? Para ver Jesus. Ver Jesus como Ele é, quem Ele é de verdade, irmão. E viver para a glória dEle, viver para o louvor dEle, irmão. E entender que não tem nada que você faça sobre essa terra. Nada, nada. Não tem trabalho, não tem diploma, não tem bênção que você receba aqui. Que nem possa se mensurar do que é viver para a glória de Deus. Pelo contrário, você deve tomar tudo isso para glorificar a Deus. Cada bênção, cada respiração, cada oportunidade, tudo para a glória de Deus, tudo para Ele. Oh, meus irmãos, Ele reina, Ele reina. Existem bilhões e trilhões de anjos adorando o Senhor da glória, entregando um louvor perfeito para Ele. Perfeito, perfeito. Imagina o culto que nós devemos prestar a Deus, como nós devemos adorar, que disposição deve haver no nosso coração quando você vai orar a Deus, como você vai levantar a voz a Deus, dizer palavras vazias, pensamentos em tantas coisas, e simplesmente repetir palavras, você nem lembra do que está falando. De repente você para e fala assim, meu Deus, o que eu estou dizendo para Deus? Não, irmão, não. É interessante que a oração e a adoração, ela nasce primeiro de uma visão dele. Talvez uma coisa muito importante que você tem que fazer antes de orar é lembrar quem é Jesus. É lembrar quem é. Lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. E de repente começar a oração com uma verdadeira adoração, de exaltação, de glorificação a Ele. E aí a sua oração vai chegar mais assertiva, ela vai ser mais bíblica, mais ideal, porque você lembrou de quem é o seu Senhor e vai adorá-lo de todo o coração. Então, versículo 13, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, primeiro quem adorou foi quem? Os 4 seres viventes e a igreja. Depois todos os anjos ao redor do trono adoraram. Agora toda criatura nos céus e sobre a terra e debaixo da terra. Quem é a criatura que está debaixo da terra? Talvez aqui seja uma alusão às pessoas que estão no inferno.
que estão abaixo, que estão no abismo. Provavelmente essa é a ideia. É o que Paulo vai dizer: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui, olha aqui. Isso é o fim de tudo, irmão. Isso é o fim de tudo. Tudo terminará assim. Tudo terminará assim. A igreja adorando ao Senhor, todos os anjos ao redor do trono adorando o Senhor, e toda criatura nos céus, na terra, debaixo da terra, no abismo, no inferno, em qualquer lugar que esteja, eles vão estar cantando. Agora é interessante que o conteúdo dessa oração e desse cântico agora é diferente dos outros. No primeiro e no segundo fala de Cristo morto e ressuscitado, vencendo, certo? Mas olha esse agora: debaixo da terra e sobre o mar e tudo quanto nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. E aqui exige um amém, não é verdade? A gente imediatamente quer falar amém, né? A gente quer, e é isso, é amém. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciãos da igreja se prostraram e adoraram. Veja, aqui nessa última oração, nesse último cântico, ele fala, reconhece que aquele que está sentado no trono, reconhece o Cordeiro, ok? E que a ele seja o louvor. Mas veja, não fala da morte de Jesus, como diz aqui, por exemplo, no versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto. Para essas pessoas, a morte de Jesus não tem um significado. Aqui no versículo 9, diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Veja, para essas pessoas, agora, para o resto da humanidade que não foi salva, o sangue de Jesus não tem nem a morte de Jesus, não tem nenhum valor para eles, nenhum significado. Eles reconhecem o poder, eles reconhecem que o louvor, a honra, o domínio, a glória, para sempre pertence a Jesus. Eles estão prostrados diante do poder, mas a igreja está prostrada diante do amor, da eleição, da graça, sim, do poder de Cristo, mas a expressão aqui da igreja, dos anjos, é uma expressão de amor, de adoração, um tanto mais profunda, mais significativa do que os outros. Oh, meus irmãos, como precisamos adorar o Senhor em palavras e com a vida. Viver esse cântico. Viver para a glória dele. Viver em tudo, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa. Fazer em nome do nosso Senhor Jesus. Fazer tudo para a glória dele. Uma vida inteira para o nosso Senhor. Adorando e lembrando das nossas orações. É aqui que você vê que os seus pedidos são pequenos. Aqui você vê que os seus pedidos não são grandes. Por quê? Porque você está orando àquele que é o onipotente. Aí você está orando àquele que conhece tudo. Lembra, o Cordeiro tem 7 olhos. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Veja, ele já sabe tudo que você vai pedir, tudo que você vai dizer. A adoração é uma expressão mais profunda de oração. A adoração é uma expressão de confiança. De confiança. Quando você adora ao Senhor, você está dizendo: eu confio em Ti. Eu sei quem Tu és. Eu confio em Ti. Aqui estão os meus pedidos. Sim, eu vou pedir, eu vou chorar, minha dor está diante de Ti. Mas a nossa oração, ela deve começar
mas ela também deve terminar com a adoração. Porque eu não sei se você já teve a experiência de orar e ser mais atribulado na oração do que quando entrou, ou sair tão atribulado quanto quando você chegou. Por quê? Porque você não começou com a adoração e nem terminou com ela, com ações de graças, lembrando de quem é o seu Senhor. Quando você olha para Ele, você vai ver que seus pedidos são tão pequenos, são tão insignificantes. Há todo poder em Cristo Jesus. Mas você mesmo se apresenta o seu pedido. E o poder dele, a glória, a majestade, a força, o domínio, a soberania dele, não impedem ele de saber o que está no seu coração e de atender o seu desejo. Ainda que para você seja algo tão grande, para ele não seja nada. A onipotência dele não é uma barreira, ao contrário, a onipotência dele está a favor daqueles que o buscam. Que coisa bendita! Por isso que você deve começar a sua oração com a adoração. É uma sugestão, não é uma regra, mas é assim que Jesus começa a oração dele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São expressões de adoração, são pedidos, mas também expressões de reconhecimento. Então, talvez isso, e ele termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, veja, ele começa e termina a oração com adoração. E seria muito bom, especialmente quando estamos atribulados, começar a nossa oração, ainda em lágrimas, o coração quebrado e pequeno, dizer: Senhor, tu reinas para sempre, Senhor. Teu é o poder, tu é a glória, tu és o meu Pai onipotente. E aí orar, e terminar adorando, glorificando ao Senhor. Que novo segredo, que bênção, que o onipotente Deus, que aquele que está sentado no trono é o seu Pai, que o Cordeiro te amou e que está olhando e ouvindo as suas orações, e que as suas orações chegam a Deus, e cada uma vai ser respondida com sim ou com não, vai ser respondida. Mas que bom que você tem um Pai maravilhoso aqui orar. Com relação ao verso 13, eu estava ligando isso aqui àquele salmo que tem lá, que todo ser que respira louva o Senhor. Também. Então as criaturas aqui não são animais, nada disso. Também. A própria criação, ela revela a glória de Deus e ela adora a Deus porque ela faz o que ela deve fazer. Adoração é isso. Adoração não é simplesmente cantar. Adoração é ser e fazer aquilo que Deus nos destinou a sermos e a fazermos. O sol adora a Deus porque ele brilha na força que ele brilha. As árvores adoram a Deus porque elas seguem a estação e dão seu fruto. Os animais adoram a Deus porque eles pastam e têm crias e alimentam o ser humano. Então, aquilo que eles são e aquilo que eles fazem adora a Deus. Isso é, cumprem o propósito de Deus. Quando é que você e eu adoramos a Deus? Quando cumprimos o propósito de Deus na terra. Adorar não é qualquer um canta. Qualquer um canta. O Caetano Veloso está cantando música evangélica. Nos shows dele, o cara é macumbeiro. Está lá cantando. Ele não crê naquilo. Ele não crê naquilo. Jesus é o Senhor da vida dele. Ele não está lá latindo com serva, mas está lá cantando. O Elvis Presley, da mesma forma, cantava os hinos, chorando, drogado na cocaína,
E estava lá cantando os hinos. E tantos outros saíram da igreja. Aquela mulher que era a voz, chamada de A Voz nos Estados Unidos, Whitney Houston, ela cantava hinos na igreja e cantava no show. Morreu na coca, de overdose. Qualquer um canta, irmão. Qualquer um canta. Cantar é a coisa mais fácil do mundo. Adorar a Deus é ser e viver aquilo que Deus tem para você. Como filho de Deus, como eleito de Deus, santos amados de ternos afetos de misericórdia. É isso, é obedecer. Adorar é obedecer. Não é cantar, é obedecer. Que Deus nos leve a isso, de uma maneira mais intensa, mais profunda, adorar o seu nome e orar ao nosso terno Deus. Vamos fechar os nossos olhos e buscar o nosso Senhor nesse momento em adoração.